A parábola do filho pródigo. Jesus contou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo pediu sua herança ao pai. Partiu para uma terra distante e desperdiçou tudo em uma vida desregrada. Quando passou fome, foi cuidar de porcos e, arrependido, decidiu voltar para o pai, dizendo que não era mais digno de ser chamado filho. Enquanto ainda estava longe, o pai o viu, correu ao seu encontro e o recebeu com amor. Mandou que lhe dessem roupas novas, um anel e sandálias, e preparou uma grande festa para celebrar seu retorno, pois ele estava morto e voltou à vida, perdido e foi achado. O filho mais velho, revoltado com a festa, disse ao pai que sempre foi obediente, mas nunca recebeu uma celebração. O pai respondeu: filho, tudo o que tenho é teu, mas é justo nos alegrarmos, porque teu irmão estava perdido e foi achado. Eu já me vi tomando decisões que me afastaram de tudo e de todos, achando que estava em busca de algo que finalmente me traria felicidade. Queria a liberdade de seguir meu próprio caminho, sem pensar nas consequências. Mas à medida que os dias passavam, percebi que o que eu chamava de liberdade estava me levando cada vez mais para longe do que realmente importava. Logo vieram o vazio, a solidão e a sensação de que, talvez, eu tivesse ido longe demais para voltar. A história do filho pródigo me faz pensar sobre esses momentos em que nos vemos perdidos, quando as escolhas que tomamos nos conduzem a um lugar sombrio e solitário. Olhando para essa parábola, é como se eu enxergasse um espelho das minhas próprias falhas e arrependimentos, lembrando-me de todos os erros que me afastaram da paz que tanto busquei. E então eu me pergunto: será que ainda existe um caminho de volta para mim? Será que alguém me espera do outro lado, disposto a me perdoar, mesmo depois de tudo? Essa história me dá esperança de que, assim como o filho pródigo, eu também posso encontrar um lar, um recomeço, um lugar onde sou recebido não pelo que fiz, mas por quem eu sou. Hoje, quero mergulhar nessa parábola com você, refletindo sobre como o amor e o perdão ainda são possíveis, não importa o quanto tenhamos errado. Enquanto percorremos essa jornada, quero lembrar que há sempre um Pai esperando por nós, com os braços abertos, pronto para nos acolher de volta, oferecendo uma chance de nos encontrarmos de novo e de redescobrir o que significa ser verdadeiramente amado. Entendendo o contexto e o significado da parábola. Quando penso na história do filho pródigo, sinto como se estivesse lendo um capítulo da minha própria vida. Quantas vezes já fiz escolhas impulsivas, acreditando que sabia exatamente o que queria? Assim como aquele jovem da parábola, houve momentos em que preferi seguir meus desejos, sem pensar nas consequências, achando que sabia mais do que quem me amava e cuidava de mim. O pedido do filho mais novo ao pai, a herança antecipada, é muito mais do que uma simples solicitação. É como declarar que ele não precisava mais de sua família, nem das suas raízes. Ele queria liberdade a qualquer custo. Ao ouvir essa parte da história, me coloco no lugar desse jovem. Talvez, como ele, eu também já tenha confundido liberdade com a ausência de limites. A sensação de que o mundo tinha algo melhor a me oferecer me levou a dar as costas para tudo que eu tinha. E na ânsia de viver o que eu achava ser felicidade, acabei quebrando laços, magoando pessoas e me distanciando até de quem eu era. O que me chama a atenção é que, na época de Jesus, o ato de pedir uma herança em vida era um desrespeito tão grande que poderia significar um rompimento irreversível. A cultura judaica valorizava profundamente a honra e a conexão familiar. Quando aquele filho decide partir com sua parte da herança, ele não leva apenas os bens, ele carrega também a ruptura,
o peso de deixar para trás o lar que o sustentava. E pensando bem, quantas vezes eu também não fiz o mesmo. Achando que estava buscando algo melhor, abri mão de coisas e pessoas que eram meu porto seguro, sem perceber o que estava perdendo. O filho pródigo parte para terras distantes, onde por um breve momento parece estar vivendo o que sempre sonhou. Ele gasta tudo em festas, prazeres momentâneos e coisas que lhe dão uma alegria passageira. Essa parte da história me faz lembrar de quantas vezes a busca pelo novo ou pelo melhor me levou a gastar minha energia, meu tempo e até meus valores em coisas que, no fim, não me preencheram. É como se a promessa de felicidade estivesse sempre ao alcance, mas nunca fosse suficiente para realmente saciar a alma. Jesus usa essa parte da parábola para ilustrar algo muito humano, nossa tendência de acreditar que a felicidade está sempre em algo distante, fora de onde estamos. Esse filho representa não só quem se rebela contra a família, mas qualquer um de nós que, em algum momento, se deixa levar por promessas vazias, por aquilo que parece brilhante, mas que no fundo não tem substância. E é aqui que a história começa a se aprofundar, porque quando tudo parece estar indo bem, o vazio logo se instala. O filho, agora sozinho, percebe que o que ele tinha não era apenas uma riqueza material, mas algo que o conectava a quem ele realmente era. Um lar, um pai, uma identidade. Essa parábola me faz olhar para dentro e reconhecer as vezes em que, assim como o filho pródigo, deixei minha vida se perder em busca de algo que nunca me trouxe paz, mas também me lembra que cada escolha tem um preço e que, muitas vezes, é no momento de maior desespero que começamos a perceber o verdadeiro valor daquilo que perdemos. Fundo do poço e o despertar do arrependimento. Ao continuar refletindo sobre o filho pródigo, não consigo deixar de pensar em como ele chegou ao fundo do poço. E, para ser honesto, eu também já estive lá. Talvez você também tenha passado por isso. Aquele momento em que tudo desmorona, em que percebemos que as escolhas feitas, por mais promissoras que parecessem, nos levaram a um lugar de completa desolação. Para o filho pródigo, o fundo do poço começou quando ele perdeu tudo, não apenas os bens materiais, mas a dignidade, a paz e o senso de pertencimento. Ele, que um dia tinha uma herança, uma família e um lar, agora se via cuidando de porcos, um trabalho considerado impuro e degradante na cultura judaica. Não era apenas um emprego ruim, era o símbolo de uma queda absoluta. Ele desejava até a comida dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Essa parte da história me atinge profundamente, porque ela fala de um vazio que vai além da fome física. É a fome emocional, espiritual, de significado. Já passei por momentos em que tudo o que eu buscava parecia inalcançável, e o vazio que sentia era como um abismo que eu mesmo havia cavado. O que mais me toca nessa história é como o arrependimento começa. Não é algo que acontece de forma grandiosa ou instantânea. Ele surge no silêncio do desespero, quando o filho finalmente se permite refletir. Ele pensa em como, na casa de seu pai, até os empregados vivem melhor do que ele. Esse pensamento é o ponto de partida para algo que vai além de um simples desejo de voltar. É o início de uma transformação interior. Ele percebe que aquilo que um dia desprezou, a segurança e o amor do lar, era, na verdade, o que tinha de mais precioso. Quantas vezes eu também precisei chegar ao meu limite para perceber o valor do que deixei para trás. O arrependimento do filho pródigo não é apenas sobre o que ele perdeu, mas sobre quem ele se tornou no processo. Ele reconhece que errou,
que tomou decisões ruins e decide fazer algo que exige muita coragem: voltar. Ele não espera ser recebido como antes, nem acredita que merece ser tratado como filho novamente. Seu plano é humilde: pedir para ser tratado como um servo. Isso me faz pensar em como muitas vezes o arrependimento verdadeiro vem acompanhado de humildade. Não é apenas admitir que erramos, mas aceitar as consequências e estar disposto a começar de novo, mesmo que em uma posição inferior à que tínhamos antes. Essa parte da parábola também me ensina que, por mais longe que tenhamos ido, o retorno sempre é possível. Quando o filho pródigo decide voltar, ele não tem garantias. Ele não sabe se será aceito, se será perdoado, ou mesmo se o pai ainda o considera parte da família. Ele simplesmente escolhe tentar, movido pela esperança de que, talvez, ainda exista um lugar para ele. E essa esperança é algo que me inspira, porque mesmo nos momentos mais difíceis, quando parecia que tudo estava perdido, ainda havia uma chance de recomeçar. O fundo do poço, por mais doloroso que seja, pode ser o lugar onde finalmente nos encontramos. Foi lá, no meio da lama, que o filho pródigo despertou para a necessidade de mudança. E, olhando para minha própria vida, percebo que foram nos momentos de maior sofrimento que eu mais cresci. Essa história me lembra que o arrependimento não é um sinal de fraqueza, mas de força, porque exige coragem para admitir os erros e ainda mais coragem para buscar o caminho de volta. O retorno e o abraço do perdão. Depois de reconhecer seus erros e se decidir a voltar para casa, o filho pródigo inicia uma jornada de retorno, provavelmente com o coração cheio de dúvidas e medo. Ele sabia que havia falhado, que havia ferido seu pai e abandonado tudo que um dia lhe deu segurança. Enquanto ele caminha de volta, imagino que cada passo seja pesado, marcado pelo arrependimento, pela vergonha e pela incerteza. Eu me coloco no lugar dele e penso em quantas vezes já precisei voltar atrás, pedir desculpas, encarar o que deixei para trás, sem ter certeza de que seria bem recebido. Mas o que me emociona nessa história é a reação do pai. Ele não espera o filho na porta para exigir explicações ou cobrar o que foi perdido. Ao contrário, o pai corre ao encontro dele, o vê ao longe e, movido por um amor incondicional, o abraça antes mesmo de ouvir uma única palavra. Esse gesto é um símbolo de perdão que ultrapassa qualquer culpa. É como se o pai dissesse: "O que importa é que você voltou." Para mim, esse é um dos pontos mais poderosos dessa parábola, porque ele nos ensina que o verdadeiro perdão não se preocupa com as justificativas ou com as falhas do passado. Ele apenas acolhe e restaura. O filho pródigo, em meio ao abraço, tenta explicar-se, tenta justificar seu retorno e oferecer-se como um servo, mas o pai o interrompe. Ele não quer ouvir a declaração de culpa, ele quer celebrar o retorno de seu filho. Esse momento representa a graça, algo que não se ganha por merecimento, mas que é oferecido de forma gratuita, movida pelo amor. Para o pai, o filho perdido não é uma vergonha, mas um motivo de alegria. Ele manda preparar uma festa, traz o melhor manto, o anel e as sandálias, símbolos de honra, de dignidade e de pertencimento. Quantas vezes, ao buscar o perdão, carregamos o peso da nossa própria culpa, como se precisássemos pagar por cada erro que cometemos? Essa história me lembra que o verdadeiro amor nos aceita sem condições, que o perdão não exige provas, mas acolhe com alegria. O retorno do filho pródigo não é apenas uma volta física para casa, é uma restauração completa de quem ele é. Mesmo tendo falhado, ele volta a ser filho,
sem que seu valor ou dignidade sejam questionados. Essa atitude do pai me ensina sobre o amor que vai além da lógica humana, um amor que se alegra mais pelo arrependimento do que pelos erros cometidos. Ele nos mostra que, independentemente do quanto tenhamos nos afastado, sempre existe um lugar de acolhimento e restauração, onde o passado é deixado para trás e onde podemos recomeçar sem carregar o peso do que ficou para trás. Para mim, essa é a essência do perdão, a chance de voltar a ser quem realmente somos, restaurados e aceitos, não pelo que fazemos, mas por quem somos. Ao refletir sobre essa cena, sinto que ela traz uma mensagem de esperança para todos nós. Afinal, quem nunca errou? Quem nunca precisou de um abraço de reconciliação, um gesto que dissesse: "Você ainda tem um lugar aqui"? O retorno do filho pródigo nos lembra que, por mais longe que tenhamos ido, sempre há um caminho de volta e que nesse caminho não estaremos sozinhos. Alguém nos espera, pronto para nos acolher e nos dar a chance de recomeçar, sem julgamentos, apenas com amor e alegria pela nossa volta. O irmão mais velho e o desafio do perdão. Enquanto o filho pródigo é recebido com festa, a parábola nos apresenta outro personagem, o irmão mais velho. Ele estava no campo, trabalhando como sempre, e ao retornar, ouve a música e o som da celebração. Quando descobre que tudo aquilo está acontecendo porque seu irmão, o mesmo que havia desperdiçado a herança, voltou, ele fica indignado. E eu confesso que, ao olhar para essa parte da história, consigo entender os sentimentos dele. Quantas vezes eu também já me senti injustiçado ao ver alguém sendo abençoado ou perdoado, enquanto eu estava ali, sendo fiel, esforçado e aparentemente esquecido. O irmão mais velho, tomado pelo ressentimento, se recusa a entrar na festa. Ele não consegue compreender como o pai pode perdoar tão facilmente alguém que errou tanto. Para ele, a festa é um insulto à justiça. Ele questiona o pai, lembrando que sempre esteve ao seu lado, trabalhando duro, e nunca recebeu nada semelhante a essa celebração. Sua raiva não é apenas pelo retorno do irmão, mas por sentir que seu esforço foi ignorado. E isso me faz pensar, quantas vezes eu também olho para as bênçãos na vida de outras pessoas e me esqueço do que já tenho. O pai, mais uma vez, responde com amor. Ele sai para encontrar o irmão mais velho, assim como correu para abraçar o mais novo. Ele não age com dureza ou repreensão, mas explica com paciência que tudo o que ele tem sempre pertenceu ao filho fiel. No entanto, o retorno do irmão perdido é motivo de alegria, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essas palavras do pai são profundas. Elas me fazem refletir sobre como muitas vezes estou tão focado em comparações que esqueço de valorizar o que já recebi. A reação do irmão mais velho me ensina algo importante. O perdão e a graça nem sempre são fáceis de aceitar, principalmente quando somos nós que precisamos oferecê-los. É mais confortável ver a justiça como algo baseado em mérito, onde cada um recebe exatamente o que merece. Mas essa parábola nos desafia a enxergar além disso. O amor do pai não é limitado. Ele não diminui ao acolher o filho perdido. Pelo contrário, ele se multiplica, alcançando todos os seus filhos. Talvez o irmão mais velho represente a parte de mim que tem dificuldade de lidar com a graça, tanto a que recebo quanto a que vejo os outros receberem. Ele reflete o lado humano que deseja reconhecimento, que quer ser recompensado por sua fidelidade, mas que, ao mesmo tempo, se esquece de celebrar a restauração de quem estava perdido. Essa parte da parábola me faz pensar em quantas vezes meu orgulho me impede de entrar na festa, de me alegrar com o recomeço dos outros,
de entender que o amor de Deus não é dividido, mas infinito. No final, Jesus deixa essa parte da história em aberto. Não sabemos se o irmão mais velho decide entrar na festa ou se continua do lado de fora, preso à sua mágoa. Essa decisão é deixada para ele e para nós. Será que somos capazes de abrir mão do ressentimento e celebrar o retorno daqueles que erraram? Será que conseguimos aceitar que o amor do Pai não se baseia em merecimento, mas em graça? Essa parte da parábola me desafia profundamente, porque ela me lembra que o verdadeiro perdão exige humildade e que a alegria do Pai é maior do que qualquer orgulho que eu possa carregar. A mensagem transformadora da parábola. Ao olhar para a parábola do filho pródigo em sua totalidade, percebo que ela não é apenas uma história sobre um jovem que erra e volta para casa. É uma mensagem profunda que aborda 3 aspectos fundamentais da nossa vida: a busca por significado, a necessidade de arrependimento e o poder do perdão. Essa história fala diretamente comigo e acredito com cada um de nós, porque todos em algum momento já fomos o filho perdido, o irmão ressentido ou até o pai que precisa perdoar. O filho pródigo nos mostra como é fácil nos perdermos quando tentamos encontrar felicidade em coisas passageiras. Ele pensou que a liberdade estava em conquistar o mundo sozinho, mas descobriu que o verdadeiro sentido da vida está nos laços que construímos, no amor que nos sustenta e nos dá identidade. Essa parte da parábola me lembra que, por mais longe que eu tenha ido, sempre existe um caminho de volta. Mesmo nos meus piores erros, há um Pai que me espera, pronto para me restaurar. O irmão mais velho nos ensina que o perdão não é algo simples. Ele desafia nosso orgulho, nossas noções de justiça e a ideia de que merecemos mais do que os outros por nossas ações. Mas Jesus nos convida a enxergar além disso, a entender que o amor de Deus é ilimitado, que Ele celebra a volta dos que estavam perdidos sem deixar de amar aqueles que permaneceram fiéis. Essa lição é um lembrete de que não devemos nos comparar com os outros, mas sim nos alegrar com a graça que alcança a todos. E por fim, o Pai representa o amor incondicional, o coração de Deus, que não se limita às nossas falhas ou acertos. Ele nos ensina que o perdão não é um peso, mas um ato libertador. Não importa o quanto tenhamos nos afastado, Ele está sempre pronto para nos receber de braços abertos. Essa é uma mensagem de esperança que renova minha fé, porque me lembra que sempre há uma chance de recomeçar, de ser restaurado, de voltar ao lugar onde pertencemos. A parábola do filho pródigo não é apenas uma história para ouvir, mas um convite para viver. Ela nos chama a refletir sobre quem somos, sobre os erros que precisamos corrigir e sobre as pessoas que precisamos perdoar. É um lembrete poderoso de que o amor de Deus não depende do que fazemos, mas de quem somos, seus filhos. Por isso, ao terminar essa reflexão, levo comigo a certeza de que, não importa onde eu esteja ou o que tenha feito, sempre haverá um Pai à minha espera, pronto para me acolher, me perdoar e celebrar a minha volta. Essa é a verdadeira mensagem dessa parábola. Amor, graça e reconciliação para todos que se dispuserem a voltar para casa. Eu agradeço profundamente por você estar aqui comigo neste vídeo sobre a parábola do filho pródigo. Se você, assim como eu, tem carregado no coração o peso de uma vida difícil, cheia de erros, arrependimentos ou até mesmo de um sentimento de abandono, saiba que não está sozinho. Essa reflexão é um lembrete poderoso de que, mesmo em nossos piores momentos, o amor e o perdão de Deus nos esperam com braços abertos. Ao ouvir essa mensagem, talvez você enxergue, como eu,
partes da sua própria história. As quedas, as escolhas difíceis e o desejo de recomeçar. Por isso quero convidá-lo a refletir comigo sobre como a graça divina pode transformar nossas vidas, trazendo consolo e esperança para o nosso sofrimento. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe nos comentários, pois suas palavras podem inspirar outras pessoas que também buscam conforto. Inscreva-se no canal para continuarmos juntos nesta caminhada de fé. Que possamos, dia após dia, buscar a graça do Pai, aprender a perdoar como Ele perdoa e amar como Ele ama, mesmo quando nos sentimos perdidos. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus e saiba que Ele nunca desiste de você.